Tudo bem, meus queridos? Estamos aqui de novo no mais um vídeo extra. Hoje eu não queria nem fazer aquele retrospectiva, mas eu vou fazer porque eu quero bater um papo com vocês e explicar algumas coisas que estão acontecendo, que inclusive é coisas que eu já vi lá atrás e está acontecendo agora. Quem avisa, amigo é, certo? Então vamos lá, vamos começar pela retrospectiva e a gente dá a entrada para a situação atual que nós estamos passando e vivenciando no nosso querido país. Bom, tivemos essa semana, nessa última semana, que eu faço sempre a retrospectiva, né, do que aconteceu a nível meio que global, tal, para a gente facilitar a gente juntar algumas pecinhas do quebra-cabeça. Tivemos um terremoto de 6,3 na Grécia, já não é a primeira vez, está tendo vários ali naquela regiãozinha, ficar bem atento a isso daí. Ainda bem que está acontecendo alguns vulcões por aí, isso significa que diminui a pressão abaixo da crosta terrestre, né? Então é sinal que está saindo. E teve nessa semana também um vulcão da Indonésia em erupção, soltando fumaça a quilômetros de altura. Foi assim, uma coisa surpreendente. Tivemos também uma questão nessa semana, diplomatas russos, olha que interessante, né? Foram expulsos da Coreia do Norte. Rússia comunista, com Coreia do Norte comunista, mas foram expulsos de lá, estranho, né? Bem estranho isso daí. A Coreia do Norte tem amizade com a China, que é China comunista, mas não tem amizade com a Rússia, que é Rússia comunista. É uma coisa estranha, né? Que está acontecendo no coisa, que eu vou juntando as pecinhas. E o mais interessante é que os diplomatas saem empurrando o carrinho ferroviário, aqueles carrinhos que fica balangando, empurrando, que tem 4 rodinhas e tem que ficar empurrando nos trilhos para levar as malinhas. Pois é, saíram praticamente com a roupa do corpo, né? Como é que a gente diz. Tivemos também uma notícia de que o exército dos Estados Unidos estão construindo arma laser, a mais poderosa do mundo. Meus queridos, eu fico assim, sabe, estarrecido quando eu vejo humanos se orgulhando e tendo prazeres de dizer que está construindo uma arma que é poderosa, que é uma arma que é maravilhosa, que é uma... Gente, desse jeito, como é que nós vamos resolver o problema de desamor desse planeta e como implantar o amor incondicional? Tá difícil, hein? Tá difícil a coisa, hein? Mas vou jogando as pecinhas aí para ver o que Deus vai querer aprontar com o nosso planeta aí, né? Para tentar ver se recupera ou arruma essa situação. Estados Unidos disseram que o presidente novo era mais calmo, que o antigo que atacava os outros, mas olha só que interessante, essa última semana Estados Unidos atacaram milícias apoiadas pelo Irã. Oxe, pelo Irã? Eu achava que o presidente novo não ia ficar tão amiguinho do Irã. E atacaram as milícias apoiadas no Irã que estavam na Síria. Olha aí, vai juntando as pecinhas aí do quebra-cabeça. Vamos lá, gente, mais eventos nessa semana. Papa vai visitar Iraque e irá em igrejas atacadas pelo Estado Islâmico. Corajoso ele, hein? Corajoso ele. Porque não faz muito tempo, lá no Iraque, lá em Bagdá, atacaram até míssil em cima da embaixada americana. Corajoso o Papa ir nesse exato momento lá no Iraque visitar as igrejas que foram atacadas. Vamos ver isso daí, eu estou assim bem ressabiado, mediunicamente falando. Eu estou até um pouco preocupado com o que possa acontecer, que pode gerar algo muito global. Dentro disso daí, olha só que interessante, essa mesma semana o Papa pegou e falou uma coisa que eu falei assim, ai meu Deus do céu, será que ele está dando sinal de que pode acontecer alguma coisa lá nessa visita? Vamos juntando peças, espero que não. Eu não consegui ter certeza mediúnica sobre tal, mas ele pegou e falou o seguinte, Papa acredita que morrerá em Roma enquanto o Papa não retornar, enquanto ele for Papa, ele morrerá em Roma. Ou seja, ele não vai deixar o cargo dele. Ele diz que ele vai morrer em Roma sendo Papa e que não retornará à Argentina. Às vezes os humanos falam alguma coisa sem perceber e depois que a gente consegue ligar os pontinhos. Eu já vou ligando os pontinhos já.
Indo um pouquinho mais para longe, sonda da NASA encontra água em estado sólido em Marte. Nossa, eu lembro que eu li isso daí. Eu falei assim, mas rapaz, Marte não está mais próximo do Sol? Se está mais próximo do Sol, era para ser muito mais quente. Eu já vi notícias que lá é quente para dedéu. E como que tem água em estado sólido? Será que Marte não gira? Então ele vai de um calor extremo para um frio extremo? Não dá para entender. Rapaz, me deu um curto-circuito na cabeça. Porque eu falei assim, será que ele fica igual à Lua? Sempre voltado para um lado, para o Sol, e outro lado que sempre fica frio, e outro lado sempre quente, igual faz aqui a Lua com o planeta, que ela gira na mesma velocidade e parece que está tudo sempre no mesmo ponto? Estranho. Mas vamos lá, né? Eu vejo essas notícias, mas vamos. O povo querendo ir lá para tão longe em vez de resolver a própria casa. Essas coisas chegam a doer até a alma. Agora nós vamos para uma outra situação que também está no nosso radar. China alerta sobre bolha de mercado global. Seria Nessara Gessara no sentido de reset, bolha no mercado global. Interessante isso daí. Será que ela falou para aquele que abaixe os valores das ações para elas irem ao mercado comprar, uma questão de especulação, ou porque é um sinal mesmo? Aí veio uma outra coisa. Buffett, que é um investidor, um dos maiores investidores do planeta, ele alerta investidores amigos sobre, abre aspas e fecha aspas, futuro sombrio. Estou juntando as pecinhas do quebra-cabeça para tentar ver o que está acontecendo nos bastidores do planeta. Aqui a gente já está sabendo do que está acontecendo, mas é bom saber a nível mundial também. Afinal, Deus é Deus do planeta e não Deus do nosso umbigo ou da nossa casinha fechadinha aqui. E nós tivemos aqui no interior do estado de São Paulo uma notícia que eu falei assim, gente, como que vamos salvar esse planeta com uma notícia dessa? 2 homens morreram após briga por lixeira. O cara colocou a lixeira num lugar, o outro colocou em outro, brigaram, o pessoal mandou uns par para o hospital e 2 morreu. O ser humano brigar por causa de lixeira, gente, mas assim a nível de levar à morte. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que está acontecendo com os seres humanos, mas tem coisa muito errada aí. Se alguém achar que isso é normal, para mim isso daqui não tem nada de normal. Para mim os seres humanos estão saindo do raciocínio lógico, estão perdendo as estribeiras, estão assim ficando, olha, numa situação assim de doer a alma. Mas vamos lá, faz parte da nossa evolução ou involução, né? Peru enfrenta escassez de oxigênio em hospitais. O que nós tínhamos visto lá em Manaus, Amazônia por inteiro, nas regiões ali do norte, acontecendo com o Peru. Ou seja, não é só Brasil, está acontecendo com todos os nossos vizinhos. Os hospitais do Peru sem oxigênio. Gente, isso é triste. Nós vamos fazer um bate-papo sobre isso daqui. Lockdown generalizado por estados. Então eu estou vendo todos os estados fazendo um lockdown geral, global. Eu não estou de acordo com isso. Para mim, eu acho que essas decisões deveriam ser por prefeitos e no máximo por regiões mais metropolitanas, regiões tipo assim, a minha cidade, então tem a região de Campinas, então Campinas teve um problema, então a região vai ter que ter alguma coisa ali para arrumar, resolver ou verificar. Pegar e decretar assim de uma forma bem genérica, bem generalizada, eu não acho muito correto de se fazer, apesar que tem que se respeitar, porque a coisa está braba mesmo. Recorde de mortes por corona no Brasil. Nós batemos recorde de mortes por corona no Brasil. Para quem já teve familiar, que já passou por isso, sabe que o negócio não é brincadeira. Eu já tive minha família dizimada por causa disso daí. Assim, totalmente destruída. E as pessoas não entendem a situação do jeito que está. Eu vou falar uma coisa para vocês. Inclusive os brasileiros estão sendo proibidos de entrar em outros países, né?
porque nós viramos verdadeiros, abre aspas, fecha aspas, leprosos, né? Igual dos tempos antigos. Tem que se afastar, não pode chegar perto, não pode, não tá podendo entrar brasileiro para fazer viagem em outros lugares, não. Os caras estão assim, ó, brasileiro tá sendo assim, olhado como se fosse um potencial gigantesco para devastar outros países, né? Por causa da cepa que tá aqui. Gente, esse negócio da recorde do corona e tudo mais, as pessoas não estão entendendo. As pessoas falam assim, mas economia, e economia? Então, mas vamos lá. Alguém de vocês já perderam um pai? Eu já perdi o meu pai muito cedo. Eu tinha uma vida de luxo. Meu pai era empresário. Ele, na época, com 37 anos, que ele morreu com 37, 36 para 37, ele nesse período de vida dele, ele saiu do zero e tinha um monte de casas, já tinha construído casas, já tinha comprado, tinha distribuidora, tinha indústria, tinha um monte de supermercado, ele tinha um monte de coisas. Mas com essa idade, ele saiu do zero, ele saiu com a mochilinha atrás das costas, que minha avó botou ele pra rua, falou, vai morar na casa de alguém, pra você estudar, pra você ser alguém, e assim começou a vida dele. E aí eu nasci num berço de ouro, né? Só que com 8 anos eu perdi meu pai. Então, em questão de 3 meses, do luxo à miserabilidade, porque a nossa política aqui, as nossas leis falam que não pode mexer no dinheiro, que não pode isso aqui. Minha mãe não tinha dinheiro nem para comprar coisa. Foi a época que eu comia arroz com ovo frito, porque não tinha carne, não tinha feijão, não tinha nada. Que eu até contei algumas coisas para vocês. Então, o falecimento de uma pessoa, ela não é que ela destrói a economia, ela destrói a família inteira. O falecimento de um ser, ela destrói o emocional, ela destrói o financeiro, ela destrói tudo. Não é brincadeira perder gente nova. Quando a pessoa está lá idosa, já está com 80, 90, é diferente. Chega a ser até um alívio para a própria pessoa, alívio para a própria família. Mas quando é novo, rapaz, não é brincadeira. Mas destrói de um jeito assim que não tem cabimento. Agora, se o seu comércio, meu comércio fechou, meu filho, você é novo, é só recomeçar do zero, como você recomeçou da primeira vez e tudo mais. Agora, pegar e comparar com falecimento, não tem como. Não tem como. Bom, gente, vamos falar uma coisa bonitinha aí para depois nós voltar nesse assunto? Vamos lá. Eu até perguntei pro plano espiritual, falei, o plano espiritual, mas se a gente conseguisse passar nessa fase e a gente chegasse num outro período, outro patamar desse planeta, tal, vamos falar que nós somos sobreviventes e entrássemos de fato depois da fase da regeneração, o pós-regeneração. O plano espiritual falou que se passar para a próxima fase, iríamos construir novas cidades em locais vazios, totalmente planejada, de altíssima tecnologia, preparada inclusive para veículos voadores. Então seria mais ou menos o seguinte, seriam pegos fazendas e construído cidade mesmo, do zero, sabe? Colocando as ruas, levantando casas e fazendo uma infraestrutura como se a gente conseguisse todo mundo morar como se fosse casas da Coab, mas não casas da Coab, assim como se fossem condomínios fechados, com uma estrutura maravilhosa. Disse o espiritual que eu falei assim, será? Disse que sim. Então, rapaz, depois das tormentas, igual diz o dito popular, depois das tormentas, abre o sol e ilumina tudo. Rapaz, eu vou começar a fixar minha cabeça nesse negócio que o plano espiritual me falou, porque é bonito, rapaz. Claro que não vai acontecer para todo mundo de uma vez, né? Primeiro sempre acontece para os mais abonados, para depois vir para os outros. Aparece como um teste, depois vem outra etapa e outra etapa, mas não deixa de ser bonito, né? Se acontecer, vai ser interessante e maravilhoso. Bom, um assunto também que o plano espiritual me falou era o seguinte: as mortes por irresponsabilidade vão ser cobradas pelo espiritual. Eu venho alertando há muito tempo sobre o que ia acontecer.
Muitas pessoas achou, inclusive, que eu estava... você está sendo contra, você está sendo nosso inimigo, você está indo contra o que nós acreditamos e não sei do que. Meus queridos, vocês me desculpam, mas eu não fico seguindo político e nem ideologia política, nem nada disso. Eu vejo que o plano espiritual me passa, eu repasso para vocês. Tanto é que acontece. O nível meu de acerto não é de profeta, que acerta 100%. Mas eu acerto 80% das coisas que eu falo. Então, de cada 10 que eu falo, 8 é na veia. E eu falei que ia acontecer, que o povo ia urrar e vai entrar numa situação terrível aí. Já estamos entrando. Bom, eu costumo gravar os meus vídeos na quinta-feira. Então, hoje é quinta-feira. Hoje vai sair, saiu, né, para vocês. Saiu na quinta-feira aqui na minha região de Campinas, no estado de São Paulo, a nota do jornal local falando que todos os leitos públicos e todos os leitos particulares estão lotados e já tem fila. Ou seja, vai ter família que vai urrar de dor ao ver os próprios parentes agonizando, se afogando no próprio ar, ou seja, na ausência do próprio ar. Eu avisei que as pessoas não iam só chorar, mas iam urrar de dor. Eu falei, eu avisei. Tem gente que não acredita, tem gente que brinca, e aí eu volto a falar a mesma coisa. Nós precisamos ter bons médiums. Junto com empresas grandes, deveriam ser obrigatório, deveria ter. Isso daí é uma questão de inteligência. Bons médiums deveriam ter. Polícias federais, por exemplo, deveriam ter bons médiums ali para ajudar a resolver problemas de crimes. Isso daí, inclusive, tem nos Estados Unidos. Você pode ver, tem programa até na televisão que mostra essas coisas, que ajuda a fazer isso aí. Deveria ter. Governos deveriam ter ótimos médiuns juntos deles. Sabe o que é engraçado? A própria Bíblia mostra que tinha. Mostra lá, o rei do Egito teve um sonho dos boizinho, e boizinho gordo, depois boizinho magro. Beleza. Aí, olha, eu quero que alguém decifre esse sonho. Oh, quem que é? Moisés. Chama o Moisés aí, vem cá. Era de outro, era um escravo. Pegou um escravo que tinha mediunidade e falou assim, rapaz, o seu sonho é interessante. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, nós vamos se preparar. Então, mas você vai virar o governador. Ele pegou um escravo e transformou em governador, só por causa da mediunidade dele. E que ele nunca provou, hein, pro rei, hein? Nunca provou pro rei, hein? E aí o Moisés pegou e fez tudo lá, separou, virou o governador do Egito, e aí separou a comidinha daqui, comidinha de lá, e fez não sei o que, e lá. Pois é. E não é que livrou o Egito de males, de coisas horrorosas que aconteceu? Eu estou falando Moisés, mas é do período ali, tá? Para vocês entenderem da Bíblia lá, tá? Esqueça os nomes. Tanto é que foi Moisés depois foi embora, fugiu, né? Mas são tempos que vão passando na Bíblia que vai acontecendo. O nome pouco importa. O que importa é o que aconteceu, o que tinha lá na época. Então, eu venho falar para vocês. Os governos deveriam ter médiuns. Eu lembro nas Nações Unidas que eu sabia que o governo americano ele cruzava informações de médiuns. Aqui no Brasil eu não sei se fazem isso. Pelo que eu sei, não. Até então não fazia. Não sei se estão fazendo. Pelo menos algumas coisas que eu andei falando e acontecendo, parece que eu falo, aviso e acontece no dia seguinte. Eu não sei se estão vendo meus vídeos ou o que estão fazendo, mas espero que sim. Mas bem que podiam me ajudar, né? Para ter um centro para atender mais pessoas e tudo mais, né? Ficar só pegando as minhas informações sem querer ajudar a expandir a mediunidade de todo mundo também não é muito certo, né? Mas, gente... Outra coisa que eu quero falar para vocês. O espiritual sempre prezou a saúde. Sempre. Sempre vem com foco com saúde. Você vai num terreno, não estou falando em igreja, estou falando espírito. Espíritos. Você vai num centro kardecista, num terreiro de umbanda, ou onde você tem o contato mais espírito...
os espíritos incorporam, por exemplo, tá lá, sei lá, o Dr. Fritz, sei lá, qualquer um que seja. Ele sempre vem para resolver problema de dinheiro das pessoas? Não. O foco sempre é saúde. Sempre vem para cirurgia. Sempre o foco dentro da espiritualidade é saúde, saúde, saúde. Quando o espírito está lá, é saúde, o foco é saúde. Os milagres acontecem na saúde. Então, o mais importante para o plano espiritual, o mais importante para os espíritos são a saúde. Porque se tem problemas de saúde, às vezes ele não consegue terminar o ciclo da vida dele para ele cumprir os karmas que precisa fazer, as experiências que precisa fazer para ter o desencarne de fato ou não. Então a saúde é muito importante. É muito importante. É muito, muito, muito para o espiritual. Depois vem o entendimento, que vem as explicações, ensinamentos. Jesus fez isso. Foco de Jesus, saúde e ensinamento, saúde e ensinamento. Jesus saía e ficava dando dinheiro para os outros. Eu vou ensinar você como é que fica rico ou deixar de ficar rico. O foco é saúde e ensinamento. As coisas que Jesus veio fazer, saúde e ensinar. E depois os centros, depois entra na parte financeira. Porque sabe que é uma experiência, dificuldade financeira é uma experiência, mas passa fome, não, passa dificuldade, porque um irmão faz com que um irmão vai com outro irmão, que ensina o outro irmão, que fala assim, não, vou te ajudar, vem aqui, pelo menos a comidinha eu vou te ajudar, eu vou arrumar um pouquinho de uma cesta básica, eu vou fazer não sei o que, e vai lá e a gente vai se contornando e vai fazendo algumas coisas. Gente, não é brincadeira. Nós estamos numa fase, nós estamos entrando na fase que eu falei que ia acontecer. Eu falei que ia acontecer. Tá aí. Mais uma vez o plano espiritual provando que já estava programado algumas coisas. E nós humanos teimando que deixa pra lá, não sabe o que fala, tá falando demais, isso não existe, não é assim. Tá aí. E eu vou falar o que está acontecendo. O plano espiritual falou para mim, eu fiz até na live da segunda-feira, eu comentei sobre. Mas eu falei que eu ia falar no vídeo do extra e tudo mais. Veio uns guardiões, ou anjos da guarda, ou anjos guerreiros, como você quiser falar, ou imaginar na tua cabeça. Eles pegaram e vieram, mas bravo. E falando, o pessoal tá de brincadeira. Tem pessoas que não era para ir embora agora. Eu falei, mas não é só quando Deus permite que vai. Ele falou assim, tudo bem, mas se ele não for, ele vai ficar sofrendo. E o karma dele não tá para ele ficar com problemas sérios de saúde. E como ele não tá para ter problemas sérios de saúde, a gente vai fazer com que ele tenha esse sofrimentinho para bater o karma dele, para levar ele antes. Mas ele tá indo sem a experiência que ele deveria ter de viver mais um tempo aí. Eu falei, mas poxa, eu pensei que era mais perfeito o plano espiritual, tal, que ninguém ficava doente sem eles quiserem. Ele falou assim, não é bem assim. Não é assim não. A gente pega e vem com intuição e fala, porque eu não posso pegar e materializar para todo mundo e falar assim, olha, você não vai nesse lugar, não vai no shopping, não vai nesse lugar. E a gente faz o quê? O plano espiritual vai e fala, intuição, olha, não vai lá não, mas a pessoa às vezes não entende. E ela pega e vai. E acontece com ela, e ela vai, e é comedida, e morre, ou afeta a família que não era para afetar. E aquela família não tem karma, ela era para construir uma missão, ela tinha que fazer uma coisa muito grande logo ali, a gente usar ela nesse planeta para ajudar as pessoas que estavam aqui. Resumo da ópera. A gente acha que o plano espiritual tem o controle de tudo, mas pelo que eu vi não tem não, viu? Porque o plano espiritual ele tem restrição de pegar e falar. O plano espiritual não chega e fala assim, ó, você não vai nesse lugar, estou ordenando. Não, o plano espiritual não faz isso, não. O que ele tenta fazer para remediar ele não podia pegar. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho que viver até, sei lá, tenho que viver mais 20 anos.
Aí eu vou num lugar e o cara tá infectado e me infecta. Aí o cara o espiritual fala assim, nossa senhora, não era, ele não entendeu, o Ricardo era para você entender, mas você não entendeu, que você não era para ir lá e você foi. E você achou que era para ir, para ajudar as pessoas, e na verdade você não era para ir. E aí você foi, e você ficou contaminado. Aí eu tenho que deslocar 2, 3 espíritos de médicos para vir passar energia para você, para ver se controla você, tentar recuperar, porque nós somos espíritos, nós somos ET. O ET que tem tecnologia que vem lá, mas estou trabalhando para o ET ou estou trabalhando para o espiritual? Qual que é o trabalho que eu estou fazendo? Porque existem projetos. Não é um só projeto. As pessoas acham que é um projeto só, mas não é assim. Aí o espiritual vem tentando recuperar e tal, e aí fica uma sequela. E aí ele não consegue trabalhar mais muito bem, não era para sofrer tanto, e está sofrendo, e acontece uma coisa aqui, outra acolá. Gente, o que deu para entender é o seguinte: o espiritual, mas tá assim, esses guardião, eles estão assim, mas eles estão bravo, porque eles já chegaram e já falaram na lata para quem deveria passar informação para frente, para se precaver, para levar a sério essas coisas, porque a doença, gente, queira ou não queira, vocês podem não acreditar, mas essa doença é espiritual, ela veio a mando e ordem do espiritual. E a pessoa que se diz ser filho de Deus, seguir os desígnios de Deus, seguir tudo que Deus manda, elas não estão ouvindo o que Deus está falando para elas. Eu mandei para esse planeta, mas você tem que evitar com que isso cresça de uma forma gigantesca. É um teste que você tem. Pois é. Não sei o que, não é nada não. Tem karma, hein? Vai vir, eu já avisei já em vídeo, e eu falo e acontece as coisas. Vai ser cobrado. E não vai ser cobrado pelos humanos só não, hein? Vai ser cobrado pelo espiritual e os humanos. Vai ter 2 cobranças, humana e espiritual. Gente, não brinquem. Não brinquem. A coisa é seríssima. E tá indo até gente que não deveria ir. Era para ficar, não sei o que, mas não tá dando conta. Não dá conta. Vamos nos precaver. Tomar os devidos cuidados, gente. Toma os cuidados pela misericórdia divina. A coisa não vai ficar bonita. A quantidade de pessoas que vão ter problemas de deficiência, de membros da família sendo levados é imensa. Já está imensa. Está sendo imensa. E o que eu falei lá atrás, há anos e anos, desencarne massa, começou o desencarne massa, e as pessoas... esse cara não sabe o que fala. Riram de mim, zombaram de mim. Cuidado, hein? Aqueles todos que zombaram de mim, as pragas que eu joguei lá atrás, vai pegar, viu? Zombou de mim, vocês vão pegar e vão lembrar de mim. Quando acontecer com vocês, vocês vão falar assim, puxa vida, e eu zombei dele. Porque quando vocês zombam de mim, vocês não estão zombando de mim. Porque se eu falei, é porque o espiritual pediu para falar. Quando vocês zombam de mim, vocês não zombam de mim, vocês estão zoando do espiritual. Agora, se vocês não querem acreditar, o problema é seu, pelo menos respeita. Porque o espiritual não está de brincadeira não, viu? O espiritual não está de brincadeira. Gente, muita oração, muita precaução. Calma, né? Vamos amar mais, ter Deus no nosso coração. Vamos montar uma corrente de luz para que nós possamos levar a luz para os outros lugares. Se você acha que eu estou falando isso, que eu não deveria falar e alertar os meus seguidores, você pega e some do meu canal, que eu não quero ser no meu canal. Se você vê o que eu falo como coisas negativas, some do meu canal. Porque avisar é algo bom. Avisar faz com que, quando aconteça, prepare aqueles que ouviram e fala assim, opa, bem que avisou, é espiritual, já vou me precaver antes. Já vou tomar as minhas precauções antes. Vou evitar os problemas antes.
E aí quando vem, passa com consciência e sabendo que é espiritual e com paz no coração. É isso que acontece com quem me segue, são meus alunos que sabem muito bem disso. Agora, você caiu de paraquedas, não entende nada e acha que é coisa do mal, some, filho. Vai procurar outro lugar, que é a melhor coisa que você faz. Aqui nós não estamos para brincar. Aqui eu pego o que eu vejo, passo para os meus irmãos pegam os sonhos, colocam aqui para a gente cruzar a informação. Aqui nós somos cientistas do espiritual. Porque eu não sou o rei da cocada, meus irmãos também não são o rei da cocada, e a gente vai cruzando informações e cada um vê a verdade dentro de si. Se você acha que não é verdade, o problema é teu, guarda pra você. Se você acha que é verdade, essa pecinha junta com outras pecinhas, maravilha, vamos embora. É isso que eu quero irmãos para entrar em ressonância, para a gente crescer, porque eu preciso de informações do que um está sonhando, do que o outro está tendo, para eu juntando as pecinhas. Porque nem tudo me é dito, gente. Eu não tenho espírito que é um amigão meu que eu fico batendo um lero com ele todo dia. Não, ele simplesmente aparece, dá um recado e some. E aí eu pego, compartilho com vocês para juntarem as pecinhas. Por isso eu falo e repito em todos os vídeos que eu faço. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Que Deus nos abençoe neste teste divino. Namastê.